Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial. No comando do som, Evaldo fazendo tudo chegar bacaninha, redondinho para vocês. Paulo filmando, postando no Facebook. Esse programa que está sendo filmado aqui ao vivo para que você possa sentir o clima aqui da gravação das ondas da Rádio Mundial. Você que está me ouvindo, se você já está me acompanhando há um tempo, você sabe que esses programas todos estão disponibilizados em áudio e vídeo no YouTube, como também você pode acessar o site da Rádio Mundial, radiomundial.com.br, ali você entra no podcast, ali você tem somente áudio, mas com uma excelente qualidade, você tem todos os programas que a gente já está executando há quase 2 anos. Então vamos aqui, 25 minutos, trocando várias ideias, vários assuntos sobre determinadas consciências que você pode acessar junto comigo aqui nesses 25 minutos. Queridos ouvintes, hoje eu trouxe para a gente conversar nos 20 e poucos minutos que temos aqui, a palavra consciência, na verdade, egrégora. Vamos procurar compreender o que representa, de acordo com a minha visão, a palavra egrégora. Egrégora vem da palavra do grego, egregorem, não sei se é assim a forma correta, egregorem, que é a forma correta de você pronunciar. Eu não falo grego, mas eu sei que a origem da palavra, no português, egrégora, vem da raiz do grego, que tem como uma das traduções vigiar, de repente velar, ou seja, quando nós falamos de egrégora, uma formação de um egrégora, nós podemos entender que existem patamares. Existem egrégoras menores, não tão fortes e não tão consistentes, como também egrégoras que são muito fortes. Quer ver um exemplo de egrégoras? Religiões. Quando nós falamos de egrégoras, são o quê? Formas, pensamentos, sentimentos e também físicas, no sentido de atos e realizações que existem nos planos arquetipais de consciência. Quer ver você entender o egrégor agora de uma forma bem simples e direta? Vamos pegar uma religião que tem grande proeminência aqui no nosso país, o catolicismo. Então, a criança que nasce no meio de uma família católica, ela aprende a cultuar os valores das rezas, de ir numa missa, de entender a história do Cristo, colocar dia 25 de dezembro, que estamos bem próximos a essa data, eu vou fazer um programa sobre o Cristo mais adiante, daqui umas 2, 3 semanas. Então existe esse egrégora aí que você precisa entender, que ele é cultuado de gerações para gerações, ele é alimentado. Então, quando você pega essa criança que nasceu no meio do catolicismo, de pais católicos, o que você compreende? Ela desde pequenininha, ela já leva ela para uma missa, de repente ela faz ali a sua primeira comunhão, né? Eu nem sei se hoje existe mais isso, acredito que exista, né? Primeira comunhão, ainda que as pessoas fazem, né? Depois tem a crisma, e ali vão sendo passados os valores do egrégora existente sobre o catolicismo, e ele é alimentado. Então existem egrégoras fortíssimos. Um exemplo, continuando na religião católica, quando você pega, de repente, na reza ou na oração, o Pai Nosso, a Ave Maria, existe uma força, uma consciência imensa, imensa ali presente, porque isso é alimentado. Isso foi criado e isso é alimentado. Então a palavra egrégora representa exatamente isso, através de atos físicos, que são as próprias realizações, né? Também da parte anímica ou emocional das pessoas que cultuam esses valores, e também você tem a parte mental, que é colocada constantemente aí e alimentada de forma que exista este egrégora que você pode se conectar. Então nós precisamos entender que existe uma relação muito estreita entre egrégoras e arquétipos. Os arquétipos são consciências coletivas que estão presentes como consciências e mananciais na parte, diremos assim, sutil de consciência, porque estamos falando de coisas mentais e emocionais que
existem por aí que nós a todo momento estamos sendo conectados. E novos egrégoras, aí que vem o que eu havia falado no início do programa, novos egrégoras são formados e eles são alimentados. Por isso que eu falei, que são pequenos, que podem de repente ganhar uma consistência e se tornar um egrégora forte e ativo, como também de repente uma coisa passageira, como se fosse uma moda. Quer ver um exemplo? Uma moda pode gerar um corte de cabelo, uma roupa, uma coisa que é inserida na novela, e aí essa consciência, através de um aporte, através dos meios de comunicação, criam egrégoras que existe uma forma o qual todo mundo quer estar conectado. Então aí você entende os modismos, que podem ser musicais, podem ser de roupas, podem ser de atitudes, podem ser de várias coisas. Um exemplo, que é um exemplo bem atual, a Copa. Já está sendo formado, já existe um egrégora que envolve o universo da Copa do Mundo. Então a gente já sabe que vai se reunir todas essas seleções, todos esses times, praticamente o mundo inteiro vai estar de olho no que está acontecendo. Então já existe um egrégora. Mas esse egrégora, ele se fragmenta em determinadas partes. Por quê? Porque ele acontece em alguns países. Então, o egrégora da Copa do Mundo, que existem formas, pensamentos, formas, sentimentos e também realizações materiais bem claras. Todos esses estádios que nós tivemos que construir, reformar. Então, por quê? Porque existe um egrégora que deve ser alimentado. Então, existe uma realidade física que está ali. Quando você pega uma igreja, quando você pega um templo, representa a parte física e pétrea desses egrégoras. Então qualquer pessoa que conhece um pouco das religiões, quando vê de repente a imagem de Nossa Senhora, aquilo é simplesmente uma estatueta. Mas o que existe de egrégoras emocionais, egrégoras mentais por detrás daquela forma? O que ela desperta dentro das pessoas que estão ligadas neste egrégora quando observam essa forma? Continuando na Copa do Mundo, existe um egrégora emocional. Os meios de comunicação vão pegar e vão colocar toda a massa para estar conectada com o propósito da Copa do Mundo, e isso vai ser alimentado. Se você quer ver o Brasil parar, ou é o último capítulo da novela, ou o Brasil está jogando na Copa do Mundo. Você vê o nosso país parar. Por quê? Porque existe um egrégora que coloca vibrações e colocam necessidades e colocam consciências que são verdadeiros aportes dentro de nós, que nós alimentamos. E fica muito difícil você sair desta conexão. Então nós temos, poderíamos dizer, egrégoras pequenos, egrégoras que são, vamos dizer assim, fica difícil julgar. Eu detesto julgamentos. Você falar isso é bom, isso é ruim. O que é ruim para um pode ser bom para outro. Não existe nada absoluto, né? E esse é um dos grandes duelos que existem como consciências de egrégoras entre as religiões. Cada um professa a realidade de um Deus, falando que o Deus dele é único e verdadeiro e que não existem outros deuses. Na verdade, são vários caminhos que vão convergir para uma mesma fonte, quando a gente compreender que esse Deus único e verdadeiro, ele realmente é único e verdadeiro, independente dos nomes ou das embalagens que através das religiões nós coloquemos. Aí existem necessidades de buscas de mestres, buscas de gurus que estão presentes ali, e você acaba se conectando nesses egrégoras. Um exemplo, se você pega, de repente, vamos falar dos ladrões, dos assassinos, das pessoas que normalmente cultuam um egrégora que nós sabemos, de acordo com a nossa lei, que aquilo é um egrégora ruim. Então existe um egrégora do mal, que para a pessoa viver naquela condição, ele tem que entrar naquele egrégora. Que existe uma força, existem já formas, existem mecanismos, existem consciências, existem arquétipos que ele vai se alimentar para continuar seguindo o caminho que ele escolheu. Aí que eu entro em egrégoras maravilhosas. Vamos entrar agora, ou pensar, ou de repente dialogar sobre egrégoras que entram em sintonia com o trabalho de grandes seres. Pegando um exemplo, vou citar até um livro de um autor fantástico que foi um dos grandes arautos, ou um dos grandes anunciadores de todo o transbordo da consciência do Oriente para o Ocidente. Você pode até procurar, acredito que não seja um livro difícil de achar, Ferdinand Ossendowski. Esse russo, ele escreveu O Homem, Bestas e Deuses. Esse ser, ele se defrontou com o último Buda vivo,
do Oriente. E ali ele, através desse livro, Homens, Bestas e Deuses, Ferdinand de Ossendowski, que talvez exista até downloads que você possa dar gratuitamente pela internet, ali ele narra todo o processo daquela consciência do Oriente voltado a Shambhala, voltado a Agartha, voltado ao real e verdadeiro rei Melquisedeque, que é o rei do mundo. Então ali você pega o Ferdinand de Ossendowski, ele narrando determinados momentos que ele está ali próximos dos lamas tibetanos. Lamas, esses seres especiais, esses verdadeiros professores e instrutores de toda a realidade do budismo presente ali no Oriente. Ele se defrontou com um lama e o lama, num determinado momento, falou assim para ele: agora as almas vão comungar. Aí ele viu que todos os seres que estavam ali no Tibete, naquela região onde ele se encontrava, se interiorizaram, pararam e começaram a meditar. Cada um entrou em conexão com o rei do mundo naquele momento. Por quê? Porque existe um egrégora que até hoje é perpetuado. E isso acaba formando um círculo mágico de conexão que está presente com todos esses seres que comungam com um egrégora realmente divino e verdadeiro. Então existe, vamos dizer assim, um egrégora oculto, que de oculto, na verdade, ele não tem nada, mas ele é oculto para muitas pessoas pela falta de entendimento dessas religiões que professam várias verdades em nome de vários deuses e perderam a conexão com o seu lado mais divino desde os primórdios da sua criação. Como a gente vê, não foi Cristo que fundou o cristianismo, foi os seus seguidores. Não foi Buda que criou o budismo, foram os seus seguidores. Então eles continuaram mantendo, de acordo com a possibilidade e consciência, o egrégora que estava presente no trabalho desses grandes seres. E é aí que eu entro no lado oculto dessas consciências e desses egrégoras. Então, quando a gente pensa no budismo, no cristianismo, quando a gente pensa no hinduísmo também, ligado à realidade de Krishna, então, o que nós podemos compreender? Que existe um egrégora, que é um egrégora que acompanha o trabalho desses grandes seres, que nós podemos dizer um egrégora ligado à sabedoria iniciática das idades, que ele não diverge um com o outro. Então, neste egrégora oculto, nesse egrégora verdadeiro, nesse egrégora que te liga e te valoriza como um verdadeiro ser humano, que trabalha essa verdade que é perpetuada pelas idades, não tem diferenciação entre as religiões se você pegar ela no seu sentido prístino, no seu sentido real, no seu sentido verdadeiro. E hoje, quando a gente vê, o que poderia ser? Você pega, de repente, o trabalho de Krishna. Krishna chega, passa o bastão para todos os grandes seres que nascem mais para o Ocidente. Você pega ali Buda, praticamente com o budismo, atualizando, por que não? É uma visão, porque os pais de Buda, eles eram hinduístas. Então, ali, o que nós temos? Nós temos o próprio Sakyamuni, ou Buda, pegando aquele trabalho e continuando esse caminhar. Depois você tem Moisés, depois você tem Cristo. Então seria como se fosse uma corrida de bastão, de revezamento entre esses grandes seres que continuam independente da roupagem que as religiões dão, através do conceito humano de entender e interpretar as realidades divinas. Então esse egrégora maravilhoso, ele continua. Então nós precisamos entender que quando nós falamos desse egrégora, na verdade, libertador, esse egrégora ele não possui uma religião. Esse egrégora ele não possui um dogma que você tem que seguir para que você faça do seu conceito de aprender a viver aqui de verdade, esta realidade que está dentro de você. Então não existe julgamento, não existe preconceito, não existe diferenciação. Seria a mesma coisa fazendo uma brincadeira, como se você enxergasse Buda, Cristo, Krishna, todos os três juntos abraçados e confraternizando em relação ao trabalho que representa uma única e verdadeira essência. Mas o que acontece quando o trabalho desses grandes seres, quando eles saem do contexto evolutivo, que eles já deixaram a renovação do verbo, o ser humano pega esse conhecimento, reveste de uma realidade onde começa a entrar a personalidade das pessoas que estão ali, criando as religiões, e em cima dessa personalidade humana começa a se formar um egrégora que está distorcido da sua fonte. Daí que existe a necessidade, com o tempo cíclico, de vir
um novo ser especial, que aí eu citei esses como alguns exemplos que são os mais conhecidos, e esses seres fazem o quê? Eles renovam e eles resgatam aquele egrégora primordial, independente da nova roupagem que ele deve ter, para formar uma realidade mais consciente, uma realidade mais atualizada, para que todos nós possamos nos conectar com isso. Então, na minha visão, sempre sujeito a erros, eu sou um ser humano comum, não sou um mestre, não sou guru, estou muito longe de ser isso. Eu sou um discípulo, eu sou um peregrino como qualquer um que está me escutando aqui agora. Eu busco me aperfeiçoar a cada instante da minha vida, aprendendo, trocando consciências, compartilhando, conversando com todos, mas com a linguagem do amor, sem julgamento, sem aquele ranço da crítica negativa que quer destruir, ao invés de unificar. Então eu procuro aqui, através do que eu trago para vocês, que a gente reflita junto, que a gente troque ideias, que a gente possa, através das nossas possibilidades, entender esse momento atual. Continuando no egrégora, hoje nós temos toda essa parte voltada para uma nova formação que, na verdade, traz o resgate dessas consciências que são trabalhadas há milhares de anos por esses grandes seres, que é a doutrinas dos avataras, doutrinas dos manus, doutrinas dos bodhisattvas, doutrinas de todos esses grandes seres que já se doaram para a humanidade. Então nós percebemos que é o momento de nós criarmos agora, com esse novo ciclo, uma realidade, um grupo que traga esse compartilhamento, que traga o respeito, que traga a união, que traga a fraternidade. Porque não adianta nada nós temos uma postura de crítica dura em relação ao nosso governo, em relação aos nossos políticos, se a gente não muda a nossa forma de ser, a nossa forma de poder colaborar com essa realidade nova e positiva. Então agora na Era de Aquário é o momento da gente despertar. Agora, como que você diz, você fala assim, pô, mas então, tudo bem, eu até entro um pouco em sintonia e convergência com o que você fala, Newton Schultz. Porque o que eu estou falando aqui, você não tem que aceitar como a verdade. Nunca, em hipótese alguma, como eu falo em vários programas. O que você deve fazer? Você tem que fazer que nem Buda nos ensinou. Não acredite em algo que foi falado para ti, porque foi falado por mestre, guru, anjo, espírito, mentor. Acredite porque bateu com uma verdade dentro de você. Então agora, o que nós vamos entender? O egrégora que existe no seu sentido mais lindo e mais verdadeiro, que é este, que eu falei agora, da doutrina dos avataras, doutrina dos manus, doutrina desses seres especiais. Aí quando você fala, pô, avatar, manu, que é isso? Um manu foi Moisés, um condutor de povos. Um avatar, o Cristo, que foi o resultado maravilhoso, que vinha reformar todo esse processo. Quando nós falamos de Iocanãs, nós podemos colocar João Batista, já que estamos falando da realidade crística, que se manifestou ali 7 anos antes do seu próprio Marco Zero, consagrado por Roma ou o calendário gregoriano. Então nós vamos compreender que para você entrar nesse egrégora, basta você começar a alimentar dentro de você valores ligados à sua realidade física, ligado às suas atitudes, ligadas à realidade prática de como você leva a sua vida, de como você trabalha o seu corpo emocional, o que você permite de sentimentos que sejam alimentados dentro de você, o seu corpo mental, que tipo de conhecimento você trabalha, o que você lê, que tipo de comunicação você compartilha com a sua mente e com os demais que estão próximos a ti. Então, se você começa a aperfeiçoar, você começa a modelar esta realidade para assuntos e realidades mais voltados ao que realmente você quer se conectar, o que acontece? Automaticamente você começa a perceber que novos anseios e novas conexões são formadas dentro de você. Então, velhas religiões, velhos dogmas, velhos hábitos, velhas consciências e velhos egrégoras que você permitia que fazia parte de ti, você começa a perceber que eles de repente não estão mais em sintonia contigo. Daí que você percebe pessoas deixarem alguns caminhos que eles consideram espirituais, pessoas modificarem
de repente, o tipo de estudo ou o tipo de caminho que resolveu trilhar. Então, de repente, o que pode acontecer, eu espero e eu acredito que isso aconteça com todos nós, principalmente com essas crianças especiais que estão chegando. Essas crianças, elas já vêm com esses anseios diferenciados dentro de nós. Elas não vão aceitar, e você pode ter certeza disso, e muitas pessoas que convivem com crianças já devem estar percebendo isso. Eles não aceitam as coisas como nós aceitávamos. Eles vêm para transformar, eles vêm para reciclar todos esses valores, ou seja, eles querem se conectar a esse egrégora divino que eu falei para vocês. Eles já nascem com todo o padrão de querer alcançar uma verdadeira iniciação ou a iluminação, um termo que tanto é falado na atualidade. Eles já trazem esses anseios diferenciados dentro de si para que exista uma verdadeira reforma de padrões que estão totalmente desgastados na atualidade. Então existe esse egrégora maravilhoso, existe essas formas, pensamentos e essas formas, sentimentos, que elas podem ser potencializadas ou conectadas por seres que estiverem em ligação com elas. Daí que surgem as escolas de iniciação. Daí que surgem verdadeiros caminhos que podem te trazer um aprimoramento legal, que podem fazer com que você, como uma alma de valor, como alguém que tem um corpo anímico através dos seus pensamentos e sentimentos, começa a alterar esse padrão vibracional e começa a entrar em sintonia com caminhos diferenciados. Então, queridos ouvintes, como eu sempre falo aqui no programa, hoje, na atualidade, eu não vejo nenhum caminho que possa lhe trazer uma conexão tão direta, uma conexão tão bacana com a doutrina desses grandes seres do que a Sociedade Brasileira de Obiose. Por isso que eu a divulgo sempre aqui. Por isso que eu coloco o meu programa sempre à disposição da Sociedade Brasileira de Obiose, para que aqui nas ondas da Rádio Mundial você possa ter esse caminho como uma possibilidade para você trilhar e você se conectar a ele, se é que existe a conexão com os seus valores interiores, hoje na atualidade, com esse egrégora que é cultuado desde os primórdios da humanidade. Então, se você entrou em sintonia, se você está afim de trabalhar essa conexão, esses valores que eu dei uma pequena pincelada hoje, que é a possibilidade que eu tenho aqui no meu programa, você pode mandar um e-mail para mim. Meu e-mail é caminhos2005@terra.com.br. Independente de onde você estiver no planeta, repito, independente de onde você estiver no planeta, você pode fazer essa iniciação por correspondência. Você receberá, você manda um e-mail para mim novamente, caminhos2005@terra.com.br, e com isso eu encaminho para o setor responsável. E ali, com o tempo, eles te respondem, você vê que é viável, porque existe o custo, óbvio, existe o custo do envio do material, e você pode fazer a sua iniciação aonde você estiver no planeta. Se você está, de repente, aqui no Brasil mesmo, em São Paulo, que é o local onde tem a Rádio Mundial, que é onde estou neste momento, existem vários departamentos em São Paulo, existem vários departamentos do Brasil. Basta você me mandar um e-mail, caminhos2005@terra.com.br, e eu te auxilio. Tem muita gente fazendo a iniciação de Obiose pelo mundo. Não vou nem narrar os países aqui, porque são muitos. Então, queridos ouvintes, de mente e coração, agradeço Evaldo, agradeço Paulo, que ajudaram e contribuíram com a elaboração desse programa, que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo sábado.